Statistically speaking, an average person tells 3 lies per 10 minutes of conversation. And granted, it's just regular people. We haven't studied any people who are planning to firebomb a black church. Galera, hoje o assunto é sobre falar a verdade. É uma premissa super importante do storytelling, falar a verdade. Porque uma história que não é verdadeira, que ela não é crível, não tem graça, não envolve a gente. I've instructed my client to remain silent. De um lado a gente tem Mr. Lightman, um detetive tentando desvendar a verdade por trás de um criminoso, que está tentando esconder. E aí ele vai fazendo perguntas, vai fazendo afirmações, e de repente o cara vai entregando com expressões faciais e corporais a grande verdade que está por trás de tudo. He's not gonna talk. Oh, it's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Sem precisar falar uma única palavra. Esse seriado, que é baseado em fatos reais, esse detetive realmente existe, é muito louco você parar pra pensar que você não precisa falar pra mentir ou falar a verdade. That's it, Lawton. Gone after a church in Lawton. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. E assim como valores universais são importantes para uma história, os valores universais estão em qualquer lugar, cara, inclusive nas reações do corpo. O Mr. Lightman ensina no final dessa cena que as reações de desdém, de culpado, de desespero, não sei o quê, todas essas reações, elas são universais e acontecem com menos de 1 segundo de reação. Se ela for super espontânea, ela é verdadeira. Agora, se demorou para acontecer, quer dizer que você está fazendo aquilo de maneira controlada, e aí você pode estar mentindo. O ponto dessa conversa toda é que para mentir, você não precisa ter a intenção de mentir. Às vezes você mente sem querer estar mentindo. Por quê? Porque você não está sendo realista. Na programação neurolinguística, tem uma premissa que é: o mapa não é o território. O que significa isso? Se eu vou comemorar meu aniversário num sítio e eu faço um mapinha bem porco no guardanapo, esse mapinha, ele é uma interpretação da realidade, do terreno que as pessoas vão ter que passar ali e tudo mais. Mas ele é a realidade? Não, não é. Ele é só uma interpretação. Quando você joga no Waze, já é um mapa muito mais completo. Ele me conta muito mais detalhes, mas mesmo assim, ele não é o terreno. Ele continua sendo uma interpretação daquele mapa. Ou seja, a nossa interpretação de várias situações da vida, a nossa interpretação do que é o mundo, nossa interpretação do que as coisas, como elas funcionam e tudo mais, é só a nossa interpretação, não é ela em si, não é o mundo em si. Também na neurolinguística, a gente entende por que isso acontece. Existem filtros ao receber alguma informação que a gente utiliza como um mecanismo natural. Esses filtros são omissão, distorção e generalização. Ou a gente generaliza, ou a gente omite, ou a gente distorce. Eu vou dar um exemplo de uma delas, que é: sempre foi assim, não vai mudar. Sabe essa conversinha que a gente tem com a gente mesmo? Será que sempre foi assim mesmo? E será que nunca vai mudar? Não tem jeito de fazer diferente? Normalmente tem. Normalmente isso não é uma verdade. Então, ao generalizar, a gente está fugindo da realidade, ou seja, a gente está mentindo. E o pior lado da mentira acontece quando você está mentindo para você mesmo. Vou te dar um exemplo. Tinha um professor na escola que falava assim: galera, vocês podem colar à vontade na prova hoje, só que vocês não podem ser pegos colando. Qual que é o subtexto disso? Cara, vocês podem me enganar, vocês podem mentir para mim, mas se eu descobrir, vocês estão ferrados. Ao mentir para o professor e não aprender aquela matéria, na verdade eu estava me enganando. A falta de conhecimento vai impactar a minha vida. Ela vai me deixar mais inseguro, ela vai me deixar talvez culpado, talvez com vergonha em alguma situação. A mentira é muito pior quando você joga ela contra você mesmo. O Robert McKee, que foi sócio da Plot, ajudou a Pixar a escrever Toy Story, Procurando Nemo e mais de 60 roteiristas a vencer o Oscar. Ele dá o autógrafo deles falando assim: write the truth, ou seja, escreva a verdade.
Por que ele fala isso, cara? É o autógrafo dele, é o cara filósofo, o cara mais sábio das histórias. E o autógrafo dele é Write the Truth, talvez seja a premissa mais importante do storytelling. Se você assiste um filme onde os personagens são todos perfeitos, tudo começa bem, aí continua tudo bem, aí continua tudo bem e termina tudo bem. Cara, essa história, no mínimo, é sem graça. Não envolve. A gente não cria empatia pelo personagem. Por quê? Porque ele não é como eu, porque eu não sou perfeito. A minha vida é muito mais difícil, passo muito mais perrengue. Esse cara não tem nada a ver comigo, não tem por que torcer por ele também. Ou seja, falar a verdade é você conseguir ler o contexto que está à sua volta. Se você está, por exemplo, numa reunião, conhecer as pessoas que estão ali sentadinhas, que contexto elas estão vivendo, onde elas estão inseridas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. E conseguir provar que você consegue enxergar o mundo com um ponto de vista dele. Se coloca no lugar deles. E eles não são perfeitos. Eles estão vulneráveis. Eles sentem culpa, eles sentem vergonha, eles sentem medo, eles sentem dor, eles sentem até corajosos, eventualmente, também. E sentem felizes e tudo mais. Vai atrás daquilo que é realista e verdadeiro para conseguir fazer com que a audiência se empatize pelos personagens da sua história. E o contrário, você não explorar tudo isso faz com que as pessoas não tenham credibilidade na sua história, que ela não seja crível. Quando você mergulha na vulnerabilidade da sua própria vulnerabilidade, ou do personagem que você criou, ou de alguém que está próximo a você e tudo mais, você começa a refletir sobre alguns sentimentos, como dor, raiva, culpa, medo, vergonha, e essas coisas vão te levando para o fundo do poço. E quando elas te levam para o fundo do poço, cara, você só tem uma opção: agir, seja lá o que isso significa. Pode ser agir para eliminar sua vida, ou seja, para fazer uma grande reviravolta e começar a subir para o lado positivo. Não, eu tô decidido que eu não vou ficar no buraco, eu vou atrás de alegria, eu vou atrás de paz, eu vou atrás de amor e decide mudar de vida. Ou seja, são esses sentimentos negativos que fazem a história ir para frente. É ela que faz com que o personagem seja um protagonista mais forte. Essa é a importância de falar a verdade, é explorar o limite da experiência humana. Para você ser convincente o suficiente, interessante o suficiente para mover as pessoas a comprarem seu produto, a sua ideia, seu serviço, para engajá-las a acompanhar você dentro de uma trilha de conhecimento, seja lá o que for, cara, essa história precisa ser crível, as pessoas precisam acreditar nela. Então é nosso papel como comunicadores, storytellers, ir atrás da verdade e transmiti-la de maneira super poderosa. E assim a gente entende qual é a importância da verdade no mundo do storytelling.